Bom, boa noite a todos. Bem-vindo às reuniões de atualização do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital Servidor Público Estadual. Essa noite, prazer de receber aí Diogo de Oliveira Toledo. Diogo, um dia já foi intensivista, foi nosso residente. Hoje ele é o coordenador da IMTN do Hospital Geraldito Albert Einstein, do Hospital São Luís Itaim também, da Rede D'Or. E vai falar para nós acerca do suporte nutricional em pacientes críticos com Covid. Um assunto muito importante, a gente tem visto o quão é importante nesses pacientes o adequado suporte nutricional. É uma doença devastadora, esses pacientes acabam tendo um comprometimento muito importante e um adequado suporte nutricional é fundamental aí para a recuperação desses pacientes. E o Diogo tem, sem dúvida, autoridade para nos falar sobre esse assunto com propriedade e certamente nós vamos aproveitar bastante, principalmente aí a possibilidade de uma boa interação e uma boa discussão. Diogo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, fique à vontade. Vou compartilhar aqui. Tá dando para ver tudo na apresentação? Excelente. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado, Ederon, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente pessoas que muito tempo eu não encontrava, a doutora Thaís, Edivaldo, Caio, Matheus, Serjão, Marcel, um abraço para todo mundo. Um orgulho fazer parte desse time aí, eu fiz residência aí, e foi daí que eu aprendi muito, terapia intensiva e não só terapia intensiva, onde eu enxerguei um gap na nutrição, e eu parti para esse mundo e vou falar um pouquinho agora para vocês de terapia nutricional, então, no COVID grave. Para ficar mais didático, eu dividi em risco nutricional, para a gente entender como que é esse paciente dentro da UTI, qual que é a relação, então, da massa muscular desse paciente dentro da UTI, que oferta calórica e proteica que a gente pode oferecer para esse paciente com COVID grave dentro da UTI, e algumas particularidades aí sobre ECMO e prona com a terapia nutricional. Bom, começando então com o risco nutricional, antes disso, eu queria falar para vocês, convido vocês a baixarem o parecer da Braskem junto com a MIB, então a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, junto com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, se reuniu e fez um statement relacionado ao COVID grave, e a gente fez uma atualização agora 2021, e é Open Access, então podem acessar a página da Braskem ou da MIB, que tem esse parecer lá em relação ao COVID. Quando eu fui fazer essa aula também, por coincidência aqui, a nossa sociedade já está sendo citada com esse parecer da MIB em vários outros artigos, porque ficou bem didático, ficou bem de uma maneira pragmática, como que a gente lida com esse paciente dentro da terapia intensiva. Então, nesse artigo, agora publicado recentemente, eles escolheram 10 diretrizes e a nossa sociedade está dentro dela com esse parecer da MIB. E o ponto-chave, quando eles falam, então, de risco nutricional, é que não chegaram a uma conclusão específica e um consenso de todas as sociedades. Mas tem um ponto em comum. A gente sabe que esse paciente com COVID grave, principalmente essa resposta inflamatória, acho que vocês também estão percebendo isso, é um comportamento tão agressivo que 48 horas desse paciente em ventilação mecânica, ele já é considerado um paciente sob risco nutricional, porque ele vai perder massa magra inerentemente, e é tentar diminuir esse catabolismo, porque ganhar massa magra é quase praticamente impossível nessa fase aguda. Dessa forma, a gente pode falar que 48 horas seria, então, um risco nutricional para esse paciente, principalmente se ele estiver em ventilação mecânica. Se a gente precisar ou quiser usar uma ferramenta mais específica, talvez o Nutrix seja uma ferramenta mais ideal para esse paciente, o perfil desse paciente. O Nutrix Score, ele é um score que é utilizado para paciente dentro da terapia intensiva, já foi revisitado 3 vezes, e nessa última versão,
a gente publicou junto com o Heiland, que capitaneou todo esse risco nutricional. Só que antes, eles escolhiam, então, uma das variáveis contempladas no Nutri-Score era o Apache 2. Como a maior parte das UTIs hoje utiliza SAPS-3, nós substituímos o Apache 2 pelo SAPS-3 e a gente encontrou um resultado muito semelhante. Aqueles pacientes que tinham um Nutri-Score elevado, com corte acima de 5, ele tinha uma mortalidade pior do que aquele paciente que tinha um Nutri-Score menor do que 4. Só que é importante lembrar aqui que a gente está falando de um efeito associativo e não de um efeito causal. Porque foram estudos observacionais, então, que determinaram e discriminaram esse tipo de desfecho aí avaliado. Especificamente no paciente com COVID dentro da terapia intensiva, tem algumas comorbidades aí que a gente tem que levar em consideração, principalmente o paciente idoso, que ele já vem com uma massa magra reduzida, porque isso pode ocorrer da idade mesmo, paciente com múltiplas comorbidades, paciente diabético, ou sobrepeso ou obeso, ou até mesmo o paciente com uma fragilidade, e isso pode ser idoso ou não idoso. Esses são os pacientes que têm maior risco, então, de piorar aí esse curso durante a terapia intensiva e principalmente a massa magra. Qual que é a relação, então, que existe hoje, independente ou a despeito de COVID ou não, que a gente encontra com a massa magra e esses pacientes dentro da terapia intensiva? Se olhar especificamente para o paciente com COVID, então, quando a gente fala sarcopenia aqui, vamos entender mais baixa muscularidade, porque é muito difícil dentro da terapia intensiva a gente medir tanto força quanto quantidade de músculo, já que esse paciente, se ele tiver por algum motivo sedado, eu vou ser incapaz de conseguir uma colaboração para esse paciente para a gente conseguir medir força. Mas ele, no mínimo, ele tem uma redução da massa magra e a gente chama isso de baixa muscularidade. E essa baixa muscularidade, por si só, leva a um prejuízo potencial imune, um estresse metabólico, uma alteração, principalmente, da função respiratória, e até mesmo uma alteração de deglutição para esse paciente, e isso vai piorar muito o prognóstico do paciente dentro da terapia intensiva, quando a gente está falando, então, de uma alteração da massa magra desse paciente. E a causa desse paciente que entra, por exemplo, com uma alteração da massa magra, cerca de 20% a 70% dos pacientes é um range bem variável, mas a gente sabe que idade avançada, isso já compromete a muscularidade, um indivíduo que é mais sedentário, doenças crônicas, por exemplo, um paciente DPOC, um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente com insuficiência renal, esses pacientes já têm por si só uma redução da massa magra, pacientes oncológicos, e aí, por último, aqui a gente tem um paciente, por exemplo, que já é desnutrido e tem uma alteração, então, da massa magra, levando todo esse comprometimento na disfunção. E claro que dentro da UTI, essa trajetória desse paciente dentro da UTI, múltiplas causas também levam à redução da massa muscular desse paciente. De novo, que é um paciente principalmente com COVID, e esses pacientes que apresentam SARA, enfim, com COVID, então ficam mais tempo sedado, mais tempo imobilizado, mais tempo em ventilação mecânica, utilizando mais corticoide, leva a resistência insulínica com hiperglicemia, e isso tudo leva a uma alteração e uma redução da massa magra, levando o que a gente chama hoje de uma síndrome importante e impactante do ponto de vista funcional, que é a fraqueza adquirida na terapia intensiva. Bom, isso leva a uma alteração, claro, desse paciente na piora da reabilitação, piora, então, no tempo de retirada da ventilação mecânica, piora desses pacientes aí do ponto de vista neuromuscular, com terapêuticas que a gente já tem que pensar em começar dentro da terapia intensiva e não lembrar disso só depois, quando eu tenho um paciente que visivelmente está perdendo massa magra, porque o que a gente vê hoje desses pacientes é que eles estão derretendo a massa magra, e isso que vai impactar realmente no desfecho desses pacientes. E essa resposta inflamatória, como a gente nunca viu antes, de uma intensidade dessa resposta inflamatória causada por esse tipo de infecção, leva a uma alteração principalmente mitocondrial, e especificamente quando a gente está falando de uma alteração mitocondrial muscular,
eu vou levar uma piora da qualidade muscular com uma piora de reabilitação e até mesmo força desse paciente. A gente sabe que essa alteração neuromuscular ela é multifatorial, mas o catabolismo ele altera muito esse eixo neuroendócrino, e essa alteração da resposta inflamatória leva de novo, então, que a gente já tinha comentado, a disfunção mitocondrial, porque existe uma quantidade exagerada de espécie reativa de oxigênio, que é liberada, então, durante essa intensidade da resposta inflamatória, levando a esse depósito e um lixo dentro da mitocôndria e fazendo com que ela se altere. E quando a gente está falando de mitocôndria da parte muscular, isso vai levar a uma alteração de contratilidade muscular, levando, então, esse paciente a essas alterações funcionais. Aqui, a gente pode notar, por exemplo, como que é um estado mitocondrial normal, um estado aberrante mitocondrial e aqui uma mitocôndria completamente vazia e alterada. E isso leva, então, essa fraqueza ou essa ausência total aí de mobilidade desse paciente. E que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, e se esse recado já ficar, é que quando eu estou falando de musculatura, eu estou falando que o diafragma é um músculo com fibra tipo 1 e tipo 2. Se esse paciente está perdendo alteração e massa magra em musculatura esquelética periférica, ele com certeza está perdendo, então, diafragma também, e daqui a pouco a gente vai comentar especificamente sobre isso. Essa relação específica da massa magra com desfecho, esse é um estudo que é muito revisitado, e aqui eles colocam de uma maneira mais clara, onde a gente consegue mensurar e medir que esse paciente que perde, por exemplo, 10% da massa magra, ele já vai ter um prejuízo e um risco de imunidade, uma alteração de imunidade com risco comprometendo aqui a infecção. Então, doutora Thais, aqui fica muito importante e claro para a gente que quando esse paciente, por exemplo, perde 40% da massa magra dentro da UTI, ele morre 100% das vezes de pneumonia. 100% das vezes ele vai morrer se ele tiver uma redução de 40% da massa magra. E hoje, como que a gente consegue medir isso dentro da terapia intensiva de uma maneira, por exemplo, que o paciente possa estar não colaborativo? O ultrassom vem preencher esse gap e a gente sabe que alguns estudos já demonstram uma redução dessa espessura do quadríceps desses pacientes, aí ao longo de 10 a 14 dias, em casuísticas que chegam a paciente a perder mais de 20% em 14 dias, mas uma média de 7 a 10 dias de 10 a 15% da redução da espessura do quadríceps. Essa é a minha tese de doutorado que eu publiquei, o João Manuel, que foi meu orientador, onde eu consegui demonstrar essa relação estreita, então, da massa magra, e a gente conseguiu identificar num nicho específico de pacientes graves em ventilação mecânica, mais de 48 horas que a gente avaliou, eu fazia ultrassom desses pacientes, do quadríceps desses pacientes. Aqui, jogando na curva ROC, a gente encontrou qual que seria em centímetros a relação, aqueles pacientes que tinham, então, no 7º dia, eu avaliava isso no D1, D3 e D7, no 7º dia, então, que era o acúmulo da perda da massa magra, e é o 7º dia que a gente sabe que é onde exatamente esse paciente vai transitar dessa fase de catabolismo para tentar melhorar essa fase de anabolismo, e que antes a gente chamava de ebb flow, e mais agora a gente chama dessa intensidade de catabolismo e anabolismo. E aqui a gente encontrou que esses pacientes com 1,64 centímetros menos que 1,64 centímetros tinham uma sobrevida pior do que aqueles pacientes que no 7º dia chegavam com 1,64 centímetros de espessura. Para ser provocativo, pessoal, tentem imaginar um quadríceps aí de vocês com menos do que 2 centímetros. Então, praticamente o paciente era incapaz de levantar. Imagina, então, conseguir reabilitar esse paciente com essa espessura fina aí de massa magra. Aqui fica claro que perna direita e perna esquerda, então, os pacientes sobreviventes e não sobreviventes, mostrando que aqueles não sobreviventes tinham menos do que 1,64 centímetro. A gente jogou isso, obviamente, na curva de Cox para tirar esse efeito e balizou, então, o SAPS era bem similar desses pacientes aí, ou seja, a gravidade não interferia nessa análise da regressão.
E o que era o desfecho secundário, então, que eu queria avaliar era tempo de ventilação mecânica, e a gente conseguiu comprovar que esses pacientes, no 7º dia, tinham menos do que 1,64 centímetro de espessura no quadríceps, eles ficavam mais tempo em ventilação mecânica. Quando eu fiz meu estudo da tese do meu doutorado, foi antes do COVID, então, que eu coletei os dados, e agora a gente está coletando no paciente COVID. Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês do ultrassom que a gente faz lá à beira do leito, desses pacientes aí, se 1,64 centímetros já discriminava desfecho, a gente agora está pegando pacientes que têm um nível socioeconômico considerável, então pacientes não desnutridos que entram, por exemplo, com 0,8 centímetros de espessura, menos do que 1 centímetro de espessura em quadríceps, para tentar reabilitar um paciente desse. Por isso da importância da estratégia nutricional como um pilar aí de ajuda e terapêutica para esses pacientes aí durante essa fase. O que eu tinha comentado com vocês, esse estudo do American Journal publicado em 2016 deixa muito clara essa relação. Os pacientes, então, que tinham uma perda de quadríceps, existia uma relação com perda de diafragma também. A gente faz isso também comparativo. O ultrassom é o mesmo que a gente faz, por exemplo, para acesso vascular, é o mesmo que faz para quadríceps. A gente utiliza um probe de 12, 13 MHz linear para avaliar, então, essa mobilidade e essa dinâmica, então, do diafragma. Por exemplo, aqui no vídeo, a gente faz uma medida da espessura diafragmática no final da expiração e depois a gente faz uma medida da espessura diafragmática no final da inspiração. E essa fração de espessamento, então, se ela for menor, por exemplo, do que 35, a gente já sabe que existe uma paresia. Então, é uma atitude ou uma conduta mais proativa de tentar recrutar o máximo possível esse paciente do ponto de vista diafragmático, antes de que a gente enxergue isso quando ele é estubado e tem uma falência, por exemplo, do desmame, ou quando ele é estubado e entra numa respiração paradoxal. Tá vendo, Edirlon? Eu ainda lembro dessas coisas aí que vocês me ensinaram. E fazendo essa correlação, por exemplo, de quadríceps com diafragma, a gente entende, talvez, que o diafragma possa ser um pouco mais complexo, essa avaliação, mas como existe essa inferência, atentar sempre para essa medida ou dessa perda de massa magra em relação à musculatura esquelética. E o grande drama de tudo isso é que a gente sabe, e já sabia em estudos com Sara, que esses pacientes podiam ficar até 5 anos depois para recuperar toda essa funcionalidade. A gente tem estudos, inclusive no JAMA, mostrando de pacientes com Sara, antes do Covid eu estou falando, que para voltar para o emprego original, que 50% daqueles pacientes que eram deshospitalizados da UTI ou saíam da UTI sobreviventes, quase que 50% não conseguia voltar para o trabalho e 70% dessa casuística não voltava para o emprego original. E aqui a gente olha esse comportamento do Covid muito parecido, e a fadiga muito relacionada com essa funcionalidade muscular desse paciente. Esses pacientes ficam 1 ano depois aí para se recuperar, e mesmo assim ainda tem uma alteração de fadiga importantíssima. Essa é uma estreita relação da massa magra, que eu queria chamar a atenção de vocês, e como a terapia nutricional pode ajudar depois em relação a essa estratégia de uma melhora dessa massa magra, um recrutamento da massa magra, obviamente, casado com a estratégia de reabilitação motora precoce. Mas quanto eu tenho que ofertar de caloria e proteína para esse paciente? Pessoal, primeira mensagem em relação à oferta proteica e calórica que eu queria que ficasse bem clara. A despeito de ser um paciente COVID, ele é um paciente grave. Então, ele vai seguir todas as diretivas primárias de um paciente dentro da terapia intensiva. Então, é um paciente que precisa ser ressuscitado antes, é um paciente que precisa estar, do ponto de vista macro e microhemodinâmica, completamente acoplado. Então, não é porque ele é um paciente COVID, porque ele derrete o músculo, que eu tenho que correr, então, em relação à oferta de caloria e proteína para esse paciente na fase dos 3 dias, não. Esse comportamento da fase dos 3 dias em relação à oferta de caloria e proteína respeita as mesmas diretrizes de um paciente grave dentro da terapia intensiva. Claro, algumas
particularidades a gente vai conseguir individualizar desse paciente, e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso com a terapia nutricional. Escolha da via, exatamente igual na terapia intensiva de um paciente grave. A escolha do trato gastrointestinal é sempre a primeira escolha para esse paciente. Posição gástrica, não precisa ser posição pós-pilórica. Sim, se o serviço já faz como rotina posição pós-pilórica, tudo bem, não tem problema nenhum. A ideia é que não atrase o início da nutrição enteral, claro, com o paciente já estabilizado, que é esse tópico aqui que sustenta essas duas diretrizes, né, esses dois artigos que eu coloquei aqui para vocês, de 24 a 36 horas após a estabilidade macro e microhemodinâmica, porque praticamente depois dessas 36 horas, 48 horas, se eu não tenho um paciente ressuscitado na mão, eu sei que esse paciente já vai ter um desfecho pior, então ele não vai receber ou merecer essa estratégia nutricional de maneira nenhuma. Se esse paciente apresentar alguma intolerância, a gente pode iniciar procinético, mas tem algumas diretrizes, inclusive nesse guideline que eu mostrei aqui, desculpa, nesse artigo que foi publicado agora esse mês, no Clinical Nutrition, mostrando que também a gente já pode iniciar como uma maneira proativa, ou até mesmo proemptiva desses pacientes, iniciar procinético para eles antes que eles desenvolvam, então, alguma disfunção. Mensagem em relação ao overfeeding, mesma mensagem para paciente grave. A gente sabe que no início desses 3 dias, esse paciente ele tem uma produção endógena de caloria, principalmente de glicose, que antes a gente não conseguia mensurar isso muito bem. Agora a gente sabe que com carbono 13 marcado, a gente sabe que esse paciente grave, ele é capaz de produzir de 600 até 700 calorias por produção endógena de caloria aí no primeiro e segundo e terceiro dia. Por isso, a ideia de sempre ofertar essa caloria de maneira progressiva é alcançar isso no terceiro e quarto dia, o que a gente chama esse conceito de ramp-up, ou forma de curva de progressão para atingir essa meta calórica, justamente para não provocar esse overfeeding aqui no paciente. E mais ainda em pacientes com COVID grave, a gente está vendo esses pacientes mais expostos aí a uma quantidade de propofol maior. A gente tem que levar em consideração quando essa quantidade realmente faz mais sentido. E aí, Marcel, pode me ajudar depois aqui nos comentários e críticas, porque a gente sabe, por exemplo, que o propofol, pior ainda, ele ainda tem, a base dele é de lipídio inflamatório, e a quantidade de caloria é 1,1 caloria por ml. E a gente sabe, de novo, que são nos primeiros dias onde a gente mais vai precisar de utilizar essa quantidade aí de sedação. Então, levar em consideração, quando essa quantidade for mais, um pouco mais acentuada, levar em consideração, então, essas calorias não nutricionais na fase aguda desse paciente. Só o propofol, talvez esse paciente que receba uma quantidade maior até de soro glicosado nos primeiros dias, e além disso, o citrato da terapia de substituição renal desses pacientes, aí como anticoagulante que a gente utiliza, então, o citrato também deve ser levado em consideração. Mas existe um modelo para eu aplicar em relação, igual eu tenho essa medida tão matemática do propofol, 1,1 caloria por ml, como eu tenho do citrato? Não. Mas eu tenho que lembrar disso, principalmente na fase aguda, para eu entender que eu preciso ofertar menos e ser mais restritivo nesses 3 dias. E, além disso, a gente sabe que, como medida protetiva desse paciente, principalmente na fase hiperaguda, ele lança a mão da autofagia, e a autofagia nada mais é do que uma reciclagem de todo o ciclo, todo o lixo metabólico, e se esse paciente tiver inibido dessa autofagia, desse fator protetor, ele de novo vai levar um depósito de lixo, e se esse lixo estiver na mitocôndria, levar uma apoptose, uma necrose, uma alteração de mitocôndria, e se isso for muscular, pior ainda, como a gente já tinha falado. E muito a gente enganava antes, pensando que era só carboidrato que inibia a autofagia. Não, a Vandenberg conseguiu provar que a proteína também, e dada de uma forma muito agressiva na fase aguda, nesses 3 primeiros dias, ela também é capaz de inibir a autofagia com marcadores específicos aí que ela dosava. Eu não esqueci do conceito do Baby Lung aí do Gattinone, tá?
Bom, em 2005, quando eu entrei na residência, em 2006 aí, eu acho, o conceito do Baby Lung, a gente tinha medidas protetoras para ventilar esse paciente, aí com SARA, e a gente transladou esse conceito para terapia nutricional também dentro da UTI. Hoje a gente chama essa quantidade de nutriente na fase aguda de baby stomach, justamente por tudo isso que eu elegi aqui para vocês, e se a gente lembrar então, que eu posso provocar um overfeeding desse paciente se ele tiver, desculpa, uma liberação endógena de caloria. Lembrar dessa quantidade de Propofol que ele pode estar recebendo. Lembrar que eu tenho que ser um pouco mais restritivo para não inibir a autofagia desse paciente. Compilando tudo isso, a gente nessa fase, então chama essa quantidade de caloria para esse paciente e chama com esse mesmo sentido de mais gentil ofertar caloria, do mesmo jeito que o Gattinoni falava, ventilar de uma maneira gentil, a gente oferta essa caloria nesses 3, 4 dias também de uma maneira gentil. Aqui, para ficar de uma maneira mais pragmática, tudo isso que eu estou falando para vocês, se eu utilizar a fórmula de bolso, 25 calorias por quilo por dia, tá? E aí isso eu alcançar no quarto dia. Ofertar isso 25% no primeiro dia, 50% no segundo, 75%, 100% até alcançar nessa forma aí de ramp-up. E sempre lembrar nesses 4 dias que eu devo dosar, e muito especificamente o fósforo pela síndrome de realimentação, e não só a nutrição parenteral, mas a nutrição enteral também é capaz de levar esse paciente a uma síndrome de realimentação. E o que a gente sabe que esses pacientes que desenvolvem síndrome de realimentação, que cursam com síndrome de realimentação, nesses 4 primeiros dias, esse também é um marcador de gravidade e eles podem piorar o desfecho. De novo, é um efeito associativo e não um efeito causal. E se eu posso disponibilizar, então, para esse paciente calorimetria indireta, principalmente no COVID, daqui a pouco a gente vai entrar nas particularidades, então, do COVID, para entender um pouco mais a caloria, seria interessante eu utilizar essa calorimetria indireta a partir do 4º dia. Por quê? A despeito de eu conseguir realizar a calorimetria indireta no primeiro dia, eu não vou poder ofertar 100% daquele gasto energético daquele paciente, mesmo medido. Eu vou poder ofertar 50% a 70%. Então, é mais racional a gente utilizar isso a partir do 4º dia, onde eu já alcancei uma meta progressiva, de forma restritiva, e a partir disso, como uma medida de segurança para esse paciente, eu avaliar através da calorimetria indireta se existe um gap ou se eu estou provocando até um overfeeding e ter que dar um passo para trás em relação à caloria desse paciente. Mas muito provavelmente, e principalmente pelo comportamento do COVID, que a gente está vendo dentro da terapia intensiva, esses pacientes eles estão apresentando um gasto energético maior e uma resposta metabólica mais elevada aí quando a gente compara com um paciente grave não COVID. Bom, se eu não tiver calorimetria indireta, eu vou revisitar essa quantidade dos 25 quilocalorias a partir do 7º, 8º dia, e fique bem esse marco aí do 7º dia, porque é justamente nessa fase onde a gente faz esse switch, essa alteração em relação a catabolismo e anabolismo desse paciente, e aqui eu precisaria alcançar 30 calorias por quilo por dia. E se esse paciente faz um down step, sai da terapia intensiva, vai para a SEMI, ou sai da SEMI e vai para a enfermaria, eu teria que revisitar essa quantidade aí até 35 calorias por quilo por dia para esse paciente. De maneira objetiva, então, o que as sociedades com seus pareceres e statements, então, soltaram em relação ao paciente COVID? Fase brasileira, sociedade brasileira, fase aguda, nos 3 primeiros dias, 15 a 20, a partir do 4º dia, 25 a 30, numa fase de reabilitação, 35 calorias. Talvez isso fosse em dia 7º, 8º dia. Sociedade americana, 15 a 20 calorias, ou 70% do gasto energético numa fase inicial, com particularidades para o paciente obeso, 11 a 14, do peso desse paciente aí atual. Se ele tiver um IMC entre 30 e 50, utilizar o peso ideal com 22 a 25. A sociedade europeia é muito taxativa em falar que a gente tem que utilizar
calorimetria indireta para todos os pacientes, e eles tentam provar com custo-efetividade que isso é muito importante, reduz desperdício, que deixa de provocar síndrome de realimentação dos pacientes, que a gente tem uma meta de segurança, principalmente com hiperglicemia, e não deixar esse paciente piorar da parte infecciosa. Então, eles são bem xiitas, eu vou usar um termo mais agressivo aqui, em recomendar que a calorimetria indireta seria, então, o ponto de apoio em relação ao paciente com COVID grave. Esse é um dado que do LipCovid, é um dos maiores estudos, então, de calorimetria indireta, é um resultado preliminar do LipCovid, onde eles mostram e comparam a calorimetria indireta com fórmula, então, de bolso, aqui Harris ou a Aspen para esses pacientes, aqui mostrando em paciente obeso. Então, nos primeiros 5 dias, reparem que essa quantidade de caloria, tanto pelo gasto energético quanto pela fórmula de bolso, não faz muita diferença. Mas a partir desse 5º, 6º ou 7º dia, o comportamento do metabolismo desse paciente ele já é mais elevado do que propriamente eu ficar num padrão e não revisitar a fórmula de bolso para esses pacientes com COVID. Essa, então, seja a particularidade hoje que eu estou entregando para vocês, diferente um pouco desse paciente dentro da terapia intensiva sem COVID grave. Aqui, só mostrando como que é justamente esse aumento bem importante. Então, os pacientes com COVID grave estão apresentando um gasto energético medido no 14 dia, com uma média de quase 2.700 calorias, em média. Se eu estou falando de média, tem paciente que poderia estar recebendo 3.000 calorias, onde a gente está com a mesma quantidade de 25, porque ficou na fase aguda. Claro, restritivo nessa fase hiperaguda, e mais complacente depois, nos 3, 4 dias, e pensar em revisitar 30 calorias depois do 7º dia para esse paciente, porque é o que a calorimetria indireta está mostrando aqui para a gente. Então, para ficar a mensagem, nesses primeiros 3 dias, se for utilizar a calorimetria indireta, não é para dar esse 100%, é um paciente mais normometabólico, então, mas depois do 7º dia, lembrar que esses pacientes podem até receber 120% a 200% aí da equação preditiva, quando eles até, onde a gente mostrou ali essa diferença entre gasto energético e fórmula de bolso. Aqui, de novo, mostrando o comportamento, então, nessa fase da primeira semana, muito parecido, gasto energético mensurado, com qualquer fórmula de bolso, inclusive com o Harris-Benedict, e depois um disparo, então, do gasto energético em relação à fórmula de bolso. Mesma coisa aqui, agora paciente obeso e não obeso, eu só quero mostrar aqui que o comportamento do obeso e do não obeso, mesma tendência, primeira semana mais baixo e depois ele abre a curva, então, em relação à caloria. Então, aqui, só para a gente diferenciar COVID grave e paciente grave dentro da terapia intensiva. Primeira semana, fase aguda, 0 a 5 dias. Respeitaria, então, as mesmas diretrizes. A partir disso, 5º dia, que a gente chama aí de uma fase crônica da fase aguda, esse paciente, 5º, 7º dia, já mereceria COVID grave, então um pouco mais do que o paciente grave sem COVID dentro da terapia intensiva. E mais ainda, essa curvinha azul aqui mostrando o paciente COVID grave e a pontilhada mostrando o paciente tradicionalmente recebendo aí dentro da terapia intensiva. E mais ainda, nessa fase de reabilitação, o pessoal ser complacente com essa quantidade de caloria. Maria Ângela, esses pacientes deshospitalizam da UTI, sai step down, tem que revisitar essa fórmula para não deixar realmente essa massa magra piorar ou derreter, que é o termo, então, que o mundo inteiro está usando para fazer esse tipo de analogia, porque é realmente uma perda importante. Proteína no paciente COVID. De novo, rege as mesmas características de um paciente grave. Sociedade americana com range bem amplo, 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Europeia, 1,3 gramas por quilo por dia, do 3º ao 5º dia, com algumas ressalvas que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Sociedade brasileira já dá um kickoff com 1,5. Nós entendemos que a resistência anabólica é muito importante desses pacientes e a gente já dispara, então, esse start. Digo start, pessoal, no alcance da meta proteica no 3º e 4º dia. Então, lembrar que na fase hiperaguda, ramp up para proteína também.
ofertar de maneira progressiva, não é porque esse paciente tem um derretimento muscular que eu vou dar muito mais proteína agora, não lembrar principalmente da autofagia que pode ser inibida. Mas a partir do terceiro dia, esse paciente, no mínimo, tem que receber 1,5 gramas por quilo por dia. O que a sociedade europeia, de uma maneira bem vanguardista, eu diria assim, já fala para o que a gente deveria guiar a meta proteica como medida de segurança? Balanço nitrogenado ou massa magra desses pacientes. Quando eu era residente aí da terapia intensiva, a gente fazia balanço nitrogenado desses pacientes, mas era frustrante porque era sempre negativo, sempre negativo, sempre negativo, mas não era culpa da terapia nutricional. Realmente quem que leva, quem que é responsável pela essa negatividade do balanço nitrogenado nessa fase aguda é muito mais a intensidade da resposta inflamatória do que propriamente essa quantidade de caloria e proteína que esse paciente vai receber. A partir do momento que esse paciente alcançou, por exemplo, o quarto dia, essa meta proteica, aí sim a responsabilidade, a gente pode jogar a culpa na parte da terapia nutricional também, como algo que está negativando, então, o balanço nitrogenado desses pacientes. É mais difícil, é mais complexo, é mais trabalhoso, a gente tem que lembrar de uma complexidade em termos de laboratório, se a urina ficar parada, isso vai ter um viés de interpretação, então tem que saber realmente como que é todo esse fluxo até chegar ao laboratório para medir essa ureia urinária desse paciente em 24 horas. Mas a sociedade, eu diria, vanguardista, para avaliação da oferta proteica através da massa magra, porque eles já falavam isso aqui, a referência que eles utilizam para sustentar essa evidência da diretriz dele é de 2012, de paciente grave, do Critical Care, de 2012, e a referência que utiliza de 2012 é uma referência do Critical Care de 2009, falando que a gente tinha que fazer ajuste proteico através da avaliação da massa magra desses pacientes. Então, é um kit de sobrevivência mesmo, e a proteína faz parte desse kit de sobrevivência, diria que como um pilar importantíssimo, mas eu não posso esquecer de reabilitar esse paciente, onde eu faço um casamento muito perfeito entre proteína e reabilitação precoce. A gente sabe que o estímulo da via mTOR, ela se dá muito mais, a taxa de fração de síntese de proteína se dá muito mais quando eu faço essa simbiose ou essa interação entre proteína e reabilitação do que propriamente quando eu separo essas estratégias. Eu estava lendo um artigo que já até traz de uma maneira bem agressiva que talvez seja praticamente aético a gente utilizar separadamente essas intervenções quando está medindo o desfecho funcional de paciente crítico dentro da terapia intensiva. E como que fica, então, o comportamento da proteína do paciente COVID versus um paciente grave dentro da UTI? A curva em azul é o paciente COVID, então, para a oferta proteica, e a curva pontilhada em verde, um paciente tradicionalmente aí recebendo essa quantidade de proteína dentro da terapia intensiva. A gente tem que lembrar de ser um pouco mais complacente com a proteína depois nessa fase aguda, crônica desse paciente, principalmente na fase de reabilitação, chegar a alvos aí fora da UTI de 2 gramas no mínimo por quilo por dia. A gente esquece de revisitar de proteína para esse paciente, e dentro da terapia intensiva, que no mínimo a gente esteja ofertando 1,5 para esse paciente, depois do quarto ou quinto dia, eu digo ofertando porque está muito fácil e está prescrito, mas será que está sendo infundido? Quanto tempo pausou a dieta? Quanto tempo o suplemento, o módulo proteico realmente não alcançou o paciente por várias alterações, enfim, de segurança e fluxo que a gente sabe, processos. Então é isso que eu queria falar de caloria e proteína. Eu vou fechar com algumas particularidades de ECMO e prona para vocês da terapia nutricional. O que a sociedade americana traz em relação à prona desses pacientes? Que a prona ela não está associada a um risco mais elevado de pneumonia associada à ventilação mecânica ou uma alteração do trato gastrointestinal para esse paciente ou alguma complicação inerente à parte pulmonar, porque é recomendado que a gente faça esse paciente receber precocemente a nutrição enteral, claro, respeitando as diretivas. Eu já
eu já estabilizei esse paciente do ponto de vista hemodinâmico. Esse paciente já tem condições hemodinâmicas para isso, mesmo pronado. Então, eu vou começar precocemente, porque a gente sabe que aquela quantidade, mesmo que trófica no intestino, ela consegue diminuir a translocação bacteriana desse paciente, e isso é um motor perpetuador da resposta inflamatória. Então, se eu tenho algo que possa auxiliar e vai beneficiar esse paciente, por que não? A maior parte dos pacientes, hoje a gente está vendo isso na literatura, do posicionamento no estômago, o paciente tolera, mas se não tolerar, pode também utilizar o pós-pilórico ou também já iniciar procinético para esses pacientes. Também tem alguma literatura que já recomenda isso para esses pacientes. E quando esse paciente estiver pronado, que no mínimo ele esteja num Trendelenburgo reverso de 10 a 20 graus para conseguir manter exatamente o que a gente tinha de recomendação no paciente que estava em posição supina, de 30 a 45 graus, que era essa a recomendação. E para prona, o que a Sociedade Brasileira, junto com a MIB, recomendam? Avaliar o posicionamento desses pacientes aí com sonda de forma sistemática, porém a terapia nutricional enteral ela pode ser realizada com os devidos cuidados, mesmo em posição gástrica, sem nenhum problema. Não suspender a terapia nutricional durante a posição prona, porque talvez a gente tivesse medo disso. E, Edirlon, esses dias eu estava dando aula, deixa eu ver onde foi, não lembro onde foi, mas sei que entrou uma pessoa e falou assim, mas no meu serviço o paciente está ficando pronado 4, 5 dias. Eu não desconheço isso, assim, parei de fazer terapia há um tempo, intensiva há um tempo, tô vendo, e aí falou, não, isso está sendo comum nas UTIs, também desconheço isso, depois queria ouvir de vocês, o que vocês acham disso, porque uma estratégia que a gente pode utilizar é porque o paciente fica pronado, na hora de despronar, daquele tempo, enfim, que esse paciente ficou em horas, a gente desprona e pode estar utilizando um módulo proteico quando precisar de alcançar até a meta proteica, quando ele estiver em posição supina, e não sobrecarregar quando ele estiver em posição prona e utilizar módulo proteico com mais volume ainda para esse paciente, já que ele está numa posição que pode ter um risco mais elevado. Então, para que eu submeter o paciente a esse risco? Se na posição supina, eu posso, então, utilizar o módulo, claro, depois de 4º dia que alcançou meta proteica aí desses pacientes. Os tempos de pausa da dieta antes e logo após a movimentação do paciente deve ser realizado, obviamente, com protocolo institucional. Mas não precisa de ficar abrindo sonda para avaliar se o paciente tem uma disfunção do trato gastrointestinal ou não. Que, no mínimo, se fizer isso, a gente pode avaliar com seringa, faz a aspiração e avalia quanto esse paciente ficou de resíduo gástrico ou não para alguma tomada de decisão. Mas a ideia é manter essa cabeceira também elevado quando a gente está falando de prona, com Trendelenburgo reverso, prescrever procinético. A nossa sociedade já de uma maneira preemptiva já deixa isso como fixo e bomba de infusão contínua. Muito difícil falar em gravitacional para esse paciente, com nutrição gravitacional, porque de repente pode ir um volume muito maior no gravitacional e a gente não controlar isso. O que eu queria chamar a atenção de vocês em relação à posição prona é que muito mais do que o paciente pronado, a gente pensar numa resistência mecânica da parede intestinal e estômago com a maca, por exemplo, a gente tem que lembrar do tempo de sedação. Reparem aqui nesse estudo. Paciente com longo período de sedação, coluna branca, posição pronada. Paciente com um curto período de sedação, coluna preta, paciente pronado. Em ml, aqui, até de 0 a 160, era resíduo gástrico que esse paciente, então, volume residual gástrico que era medido para avaliar essa quantidade mensurar essa disfunção do trato gastrointestinal. Independente ou a despeito se ele está em prona ou supino, repare que o comportamento é o mesmo. Se o paciente tiver mais tempo sedado em prona e supino, por exemplo, ele vai ter mais resíduo gástrico. E é mais racional da gente entender isso, porque o trato gastrointestinal vai ficar muito mais tempo paralisado e muito mais exposto, então, a essa disfunção, do que quando eu tenho, por exemplo, um paciente pronado e paciente supino, que fica com resíduo gástrico muito semelhante, quando ele tem um curto período de sedação. Então, aqui a interferência é muito maior, então, do tempo que esse paciente está utilizando de sedação do que propriamente a posição prona e supina.
O que a gente tem de ECMO para falar em relação à estratégia nutricional? Pacientes devem seguir as recomendações exatas de um paciente grave, com tudo que a gente já falou. Tolerância merece uma especial atenção em relação ao maior risco que esse paciente pode apresentar de isquemia não oclusiva. Isso sim a gente deve ficar mais de olho, principalmente na evolução da estratégia nutricional, onde esse paciente começou a distender mais do que a gente está vendo ou acompanhando esse paciente, ou ele começou a evoluir com alguma alteração de lactato ou alguma alteração de acidose, e isso já tem que até parar a estratégia nutricional, porque volta na diretiva primária. Eu não posso nutrir um paciente se ele tiver desacoplado macro e microhemodinâmica. Metas, mesmas de um paciente crítico sem ECMO. É a mesma consideração que a gente faz. Talvez o lipídio, por exemplo, da nutrição parenteral, possa receber de rotina, uma vez que não existe risco comprovado de infiltração lipídica na membrana mais moderna. Existia um risco de que isso poderia infiltrar e alterar a membrana, então, do paciente que tivesse em ECMO. Membranas modernas não têm nenhum risco em termos desse tipo de infiltração. Eu queria terminar com esse estudo, mas eu queria terminar com esse estudo justamente lembrando de algo que o Ederlon sempre me falava, e desde essa época eu fiquei com isso na cabeça. Esse estudo mostra que aqueles pacientes que atingiram em ECMO mais do que 80% do alvo energético, eles tinham menor mortalidade. E aqueles pacientes com menos de 80%, eles tinham uma mortalidade maior aqui com P estatístico. Pessoal, a terapia nutricional não tem pretensão nenhuma de reduzir mortalidade dentro da terapia intensiva, já que a gente não tem até hoje nenhuma bala mágica que vá fazer isso com o paciente de uma maneira tão expressiva. Quiçá a terapia nutricional, isoladamente, querer reduzir a mortalidade. Prestem atenção nos estudos de terapia nutricional, que a partir de agora a gente vai começar a utilizar desfecho funcional, que é onde realmente a estratégia nutricional faz mais sentido do que propriamente ficar olhando mortalidade com efeito de associação e nunca um efeito de causalidade. Bom, era isso que eu queria concluir para vocês. Terapia nutricional vai seguir os mesmos princípios do paciente não COVID na fase inicial, depois lembrar de revisitar essa meta, atentar para a síndrome de realimentação no início, reabilitação desse paciente tem que começar na terapia intensiva. Se a gente olhar para esse paciente, já começou a ver que ele tem uma depauperação de peso ou massa magra, que o diafragma vai estar perdendo. O risco nutricional deve ser avaliado, mas essa catástrofe inflamatória do COVID já logo coloca esse paciente num bloco aí que eu posso linkar esse paciente como risco nutricional. Evitar overfeeding, atingir meta sim, mas a partir do 4º dia, minimizar o possível de jejum, e claro, que o que a gente tem de legado hoje em relação ao COVID, principalmente dentro da terapia intensiva, é que a gente não consegue mais fazer um trabalho que não interdisciplinar para conseguir um desfecho funcional para esse paciente. Muito obrigado pela atenção e estou aberto às perguntas. Vou descompartilhar. Parabéns, Diogo. Excelente apresentação. Acho que você fez aí uma boa revisão aí da importância do suporte nutricional para o paciente com COVID. E nós vamos liberar aí para o pessoal conversar, perguntar, mas eu já vou aí esquentando um pouquinho aí os motores, já fazendo uma pergunta para você. Os pacientes com COVID, eles acabam tendo um comportamento muito peculiar na fase inicial, no que diz respeito a algo que sempre nos preocupa muito para o início da terapia nutricional integral nos pacientes, que é a questão do choque. Uhum. Esses pacientes não fazem um choque grave, eles habitualmente têm lactato normal, eles usam doses baixas de vasopressor na maioria deles, e a gente acha que até muito disso é por conta da sedação com doses mais altas de drogas, enfim. Então, essa parte ela é algo relativamente mais tranquilo. Por outro lado, a gente tem observado que, provavelmente por uma ação direta do vírus, no trato gastrointestinal, esses pacientes translocam muito. É muito comum a gente isolar em hemocultura desses pacientes germes
do trato gastrointestinal nas primeiras 48, 72 horas. Me incomoda um pouco que, no caso do choque, demonstrando alteração da microcirculação intestinal, a gente tem marcadores mais palpáveis para identificar isso. A presença de hipotensão, alteração de perfusão. E nesse paciente eu me sinto um pouco às escuras com relação a essa percepção da possibilidade de que ele tenha alterações microcirculatórias no intestino. Até porque essa não é uma situação de todo paciente, claro. São alguns pacientes apenas. Você leu alguma coisa, viu algo acerca disso? Não sei se eventualmente há aí um campo para a gente utilizar a microcirculação sublingual como um marcador, poderia ser um caminho, mas até agora eu não vi nada publicado a respeito. Qual a tua impressão sobre isso? Você leu algo sobre isso? Essa é uma dúvida que não paira somente no paciente com COVID, mas sim especificamente. A gente está vendo isso também, mas o grande drama é que a gente não tem um marcador, né, de ureia, por exemplo, do trato gastrointestinal, de creatinina do trato gastrointestinal, tão loco regional para uma avaliação dessa circulação desse paciente no trato gastrointestinal. O que a gente acaba utilizando é uma avaliação muito global e menos regional possível, porque todos os scores até hoje, tentativas de scores para avaliação do trato gastrointestinal, foram frustras, porque o intensivista e a enfermeira já tem tanta informação, e onde os scores que a Matt Berger, o pessoal do lado do Jean-Louis Vincent, esqueci o nome dele, que faz o braço da terapia nutricional. Do Jean-Louis, o branquinho lá, também fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Nossa, esqueci o nome dele. Eles falam que eles tentaram reproduzir um tipo de score, que é o GIF score, e onde era levado em consideração a pressão intraabdominal, com cortes específicos de 12 a 15, maior do que 15 até 20, e é progressão da nutrição enteral. Mas, por exemplo, se eu já tiver colocado a nutrição enteral e ele tiver com uma alteração de microcirculação, eu vou estar comprometendo do mesmo jeito. Por isso que esses scores específicos não foram para frente, e é mais complexo de estar utilizando. Talvez a PIA nesses pacientes, mas a gente não está vendo tanta ressuscitação, principalmente pelo balanço hídrico com o pulmão desses pacientes. Então, não acho que seria outra vantagem, mas enxergo que é um gap, e enxergo isso também. A gente está lidando, assim, até com alcances mais complacentes dessa meta aí, sendo um pouco mais temerários aí nesse quarto, quinto dia, do que a gente alcançava no terceiro dia para paciente normal dentro da terapia intensiva. E isso é complicado, porque, por outro lado, a terapia nutricional é uma grande proteção para melhorar essa perfusão, né, e diminuir a chance da translocação, né? Então você fica dividido aí entre uma coisa e outra. Isso é de fato uma dificuldade que eu percebo. Nós temos aqui no chat algumas perguntas, deixa eu tentar ver aqui. O paciente faz recuperação de Covid, você faz reposição de vitaminas? Há indicação de reposição de oxandrolona ou testosterona? Quem está perguntando? É a Graciela. Graciela, boa pergunta. Se o paciente estiver recebendo por volta de 1.500 calorias, muito provavelmente ele já está com uma boa reposição de vitaminas, oligoelementos que a nutrição enteral conseguiria alcançar para esse paciente. Se esse paciente não estiver recebendo 1.500 calorias, por exemplo, eu estou falando isso porque seria uma dieta de 1,5 enteral por ml, recebendo 1 litro. Então, vamos pensar, se não está recebendo 1 litro de uma dieta de 1,5, nosso protocolo a gente está repondo, então, oligoelementos e vitaminas endovenoso para esse paciente, sim. Então, se esse paciente não está alcançando essa meta, a gente está repondo. E até mesmo esses pacientes que têm um peso menor, a gente não alcança essas 1.500 calorias, a partir do quarto dia a gente repõe esse endovenoso. Segunda pergunta, eu acho sim que a gente tem que abrir a cabeça para anabolizar esses pacientes. Porém, e aí o Edivaldo está aqui,
que é um grande estudioso de queimados, o que a gente tem de estudo em relação a esse paciente COVID grave? Nenhum, zero até hoje. Principalmente nessa fase hiperaguda. E o que eu acho é que a gente não está alcançando nem a meta proteica e a gente já quer pensar em anabolizar esse paciente, onde é um paciente que tem alto risco de trombose, que a gente sabe. E o anabolizante pode provocar um risco elevado disso, então tem que ser pesado. Acho que essa fase para anabolizar o paciente é depois de cumprido uma meta proteica na fase de reabilitação, ganhando 2,5 gramas por quilo por dia. E aí sim, porque eu falei do Edivaldo, que a gente tem estudos que a gente vai tirar do paciente queimado, que é o único dos estudos que a gente tem mais recente em termos de anabolização desses pacientes, principalmente a oxandrolona, utilizar de 10 miligramas de 2 a 3 vezes por dia, numa fase de mais de reabilitação, depois de cumprido meta calórica e proteica, porque senão não vai fazer sentido. E na fase aguda, não vejo, acho que assim, a gente não tem estudo para isso, e os estudos pararam lá em 1990, com inclusive GH, que piorava o desfecho desse paciente. Só que naquela época utilizava umas doses exageradas de GH, e eu acho que isso também tem que ser revisitado, a gente tem que abrir a cabeça para isso, mas na fase hiperaguda, eu acho melhor a gente seguir a estratégia nutricional, cumprir o básico, e na reabilitação, esse paciente já alcançou meta calórica proteica. Hoje a gente utiliza aí como sugestão de protocolo, a gente utiliza o HMB, como ele é um metabólito da leucina. E ele não tem interferência nenhuma no ponto de vista de função renal, e ele não entra computando todo esse cálculo da oferta de proteína. Por que a gente está utilizando o HMB nessa fase de reabilitação 7 dias aí do COVID? Porque ele tem uma ação tanto anabólica, de estímulo de mTOR, quanto anticatabólica, inibindo a caspase 8, onde seria aí exatamente a caspase 8 que provocaria esse catabolismo intenso. Então, a gente utiliza esse pacote de intervenção guiado por calorimetria. A gente faz a calorimetria no 7º dia. Eu alcanço, então, mais caloria para esse paciente. Oferta proteica, a gente guia por ultrassom, ou a gente faz, hoje, Derlon, a gente faz relação ureia-creatinina, que é uma relação de tendência. Por que a gente entende disso? Não o paciente que tem disfunção renal. O paciente que tem, por exemplo, a gente sabe, um paciente que tem baixa muscularidade, ele já cursa com uma creatinina baixa. Então, na relação, quando a gente coloca ureia sobre a creatinina, essa razão ia estar elevada. E esse paciente catabólico, ele ia estar produzindo mais ureia. Então, mais ureia em cima e menos creatinina embaixo, essa razão vai ficar sempre elevada. Então, razões elevadas, mais elevadas de tendência em termos de ureia e creatinina, pode estar substituindo o balanço nitrogenado aí desses pacientes. Acho que olhar para isso como meta para guiar a oferta proteica, e aí depois pensar na vitamina D também está sendo muito, a gente utiliza bastante, mas a gente dosa. Se tiver um paciente com vitamina D menor do que 20, a gente repõe para ficar numa faixa alvo de 30 a 50, porque todos os estudos mostram, principalmente com COVID, na fase de semi-intensiva e reabilitação desses pacientes, que a vitamina D melhora, então, esse aumento de massa magra, então ele faz parte de um dos cofatores aí. Com todo esse pacote, esse paciente ainda está perdendo massa magra, perdendo peso, a gente anaboliza esse paciente, levando em consideração risco-benefício de trombose. Só lembrando, muito importante, que na fase aguda não há nenhuma evidência de benefício do uso do anabolizante, e lembrar muito bem do risco de trombose, e lembrar também que a COVID é uma doença protrombótica, o que torna esse risco ainda maior. É importante isso. Agora, você chamou a atenção para a questão da relação ureia-creatinina, e é muito comum que esses pacientes apresentem uma alteração nessa relação, e o pessoal pensa muito na disfunção renal, até por conta da frequência que ela acontece, mas a gente tem observado muito os pacientes com essa desproporção e com diurese adequada, sem acidose, sem hipercalemia,
sem nenhum outro indício de que ele esteja comprometimento da função renal, e isso pode, na verdade, ser um marcador importante aí da questão do catabolismo, né? Essa é uma pergunta que me fizeram na banca, por que eu não usei o biomarcador? Na época, eu não tinha estudado. Na época, assim, quando eu coletei os dados, eu coletei em 2018 e 2019, mas só agora que foi para a banca, mas hoje a gente está utilizando essa razão aí, quase que substituindo o balanço nitrogenado, que é muito mais complexo o processo. Bom, certamente. O Davi tem uma pergunta em relação ao paciente obeso, da recomendação de 11 a 14 quilocaloria por quilo dia, do quarto dia em diante, e ele pergunta se pode usar valores de 25 a 30 pelo peso ideal para atingir a meta lá do Paul Schmeier, lá do trabalho dele. Pode, principalmente no paciente COVID, eu acho que a gente deve estimular isso, principalmente depois dessa fase, tá utilizando de 22 a 25 calorias para esse paciente do peso ideal de 25, tá lembrando o IMC de 25 para chegar nesse ideal. A Lídia está perguntando sobre o efeito dos bloqueadores neuromusculares no tubo gastrointestinal, se eles, de alguma forma, vão comprometer a musculatura lisa. A gente está vendo que o efeito acumulado, tanto de bloqueador neuromuscular quanto de sedação, compromete realmente até essa adequação e o alcance da oferta energética e proteica. Muito mais do que o que eu falei, do paciente pronado ou não. E mais ainda, não só é um ciclo que vai piorando tudo, porque aí piora o trato gastrointestinal, a gente não consegue alcançar a meta proteica, piora ainda muito mais, porque o paciente fica mais imobilizado, utiliza muito menos fibra muscular, e esse ciclo nunca vai se fechar em relação a essa... A gente tem que usar de uma maneira racional o bloqueador neuromuscular para esses pacientes, sim. Diogo, uma outra coisa que também a gente tem observado em alguns pacientes, são poucos, mas quando isso acontece, sempre é algo muito desafiador, a questão do ilho. Eles fazem quadros que se assemelham a abdômen agudo obstrutivo. Algumas vezes, alguns pacientes desses, a gente teve até que encaminhar para exame de imagem por conta da preocupação pela maneira como isso evoluiu, com distensões abdominais muito, muito, muito importantes. E aí você tem uma série de fatores que contribuem para isso, né? O excesso de opioides, a ação do vírus no intestino, etc. Mas eu tenho percebido que uma vez que você se tranquiliza que não há nada mais grave, não tem sido muito difícil de controlar isso com procinéticos e outras estratégias, enfim. Qual a tua impressão sobre isso? Você tem observado isso com alguma frequência? Sim, não com tanta frequência, mas antes a gente estava meio temerário em ficar fazendo, por exemplo, trófica nesses pacientes com nutrição parenteral. Agora a gente já está mais tranquilo quanto a isso, então a gente deixa uma nutrição enteral trófica nesses pacientes com ilho, mas com procinético otimizado, enfim, para cair pelo menos aquela quantidade para não translocar, enfim, e utiliza a partir do quinto, sétimo dia nutrição parenteral para suplementar aquilo que ele possivelmente iria alcançar essa meta aí com o ilho muito posteriormente. Você sabe que o paciente de Covid ele tem alguns desafios adicionais, né? Veja, quando você tem que pensar muito, principalmente numa fase inicial, na questão de balanço, essa é uma coisa que preocupa muito, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. A outra questão que é angustiante para nós é a questão de infecção. Esses pacientes infectam muito mais do que os outros pacientes críticos, de uma maneira geral. Tanto o PAV, os estudos mostram que é o dobro das outras SARAs, e também muita infecção de corrente sanguínea, que nem sempre é associada a catéter, mas que a gente sempre fica
angustiado se foi translocação ou se é catéter, enfim. E aí a nutrição parenteral acaba sendo uma outra coisa que a gente acaba impondo algumas barreiras. Qual as tuas recomendações em relação a ela? Quando você acha que ela está, sem dúvida alguma, indicada? Explora um pouquinho aí essa questão da nutrição parenteral, que a gente tem falado muito de enteral. A gente discute isso muito, né, doutora Thais? Porque, assim, o que a gente observa em termos de segurança na utilização da nutrição parenteral é que, claro, se o trato gastrointestinal estiver disponível, é ele que a gente vai utilizar, ponto, isso não tem dúvida. Mas se o trato gastrointestinal daquele paciente não estiver disponível, ou está sofrendo um ilho, ou alguma disfunção do trato gastrointestinal, e aí qual que é a segurança, então, da gente utilizar? Primeiro ponto é lembrar que não é a nutrição parenteral, porque ela é branquinha do lipídio, que ela vai ter uma incidência maior de candidemia para esses pacientes. Não. É porque o trato gastrointestinal também tem cândida, e essa cândida vai translocar, e esse paciente vai ter uma chance maior de risco, porque ele está em jejum de translocar a cândida. Por isso, de sempre que, se possível, lembrar da trófica mesmo em conjunto com a parenteral ou não. Enfim, voltando para a questão da parenteral de segurança. O que os estudos hoje mostram em terapia intensiva? Quando eu comparo quantidade de caloria, se eu dou uma quantidade na fase hiperaguda, faço um overfeeding nesse paciente, e com nutrição enteral, e comparo um paciente que recebeu nutrição parenteral nos primeiros dias de uma maneira mais restritiva, o paciente que faz mais hiperglicemia é o overfeeding do enteral, e o que mais realmente provoca infecção é essa alteração da hiperglicemia do que propriamente a nutrição parenteral, e aí levando a infecção desse paciente muito mais pronunciada, risco de complicação infecciosa, muito mais no overfeeding por uma enteral do que propriamente a parenteral. Isso é em estudo de meta-análise que compara isso. O que eu quero dizer é que quem é o culpado da história é o excesso de caloria, e não a via de administração. Até mesmo porque o NutriREA 2, que é um dos grandes estudos que mostra via de administração e compara justamente isso, ele vem mostrar que quando eu deixo balizado essa estratégia calórica para ambos, enteral ou parenteral, a complicação de infecção se assemelham. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar em relação à nutrição parenteral é que naquela época, foi feito um estudo no Hospital das Clínicas, a doutora Thais conhece esse estudo, onde na época do H1N1, por exemplo, todo mundo lavava a mão. Todo mundo lavava a mão nesse período. A infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter despencou, mesmo com a mesma incidência que utilizava a nutrição parenteral nessa época, e depois numa mesma época onde eles avaliaram que as pessoas não lavavam tanto a mão porque já não tinha mais o risco do H1N1. Então, vale muito mais todo o processo de segurança, lembrar desse manejo, risco maior de síndrome de realimentação, hiperglicemia, obviamente, a gente já está colocando na veia essa glicose, então é claro que esse paciente ele pode apresentar maior risco. Se o manejo com segurança de exame não provocar overfeeding, respeitar todas as barreiras de segurança em relação ao catéter, eu ficaria mais tranquilo em utilizar a nutrição parenteral para esses pacientes. Ok. A prona é uma coisa bem peculiar aí em relação aos pacientes com Covid e a questão da nutrição. Você falou aí das pronas de 4 dias. 4 dias. Infelizmente é verdade, tem havido muita utilização de prona de maneira diferente do que seria o correto. Pessoal utilizando prona por tempo muito prolongado, situações em que você define protocolo de pronar o paciente todos os dias, independente dele precisar pronar ou não. E aí, já chamando a atenção 2 vezes, tem que lembrar que o nosso objetivo quando prona o paciente é recrutar o pulmão. Uhum. É muito provável que, se você não conseguiu atingir esse objetivo de recrutar o pulmão em 10, 12 horas, é pouco provável que isso vai acontecer com um tempo maior. Um segundo ponto é que, se o pulmão está recrutado, não tem por que também você estar pronando o paciente todos os dias. Mas, enfim,
Então, eu acho que é importante enfatizar de que você precisa tomar cuidado com a suspensão da dieta durante a manobra, quando Claro. você prona o paciente, quando você supina o paciente, mas que não há nenhum motivo para que você deixe de alimentar o paciente. Isso. Mas há uma questão cultural, né, de que as pessoas têm uma resistência muito grande e uma preocupação muito grande com isso. E eu tenho tido a situação de acompanhar muito paciente fora do serviço, em outros lugares, e eu até digo, olha, pelo menos deixe o paciente com uma nutrição trófica, para quem tem resistência em manter o paciente Vai evitar muito com a dieta, né, que você deixe pelo menos com a nutrição trófica. Então, esse é um ponto importante. E você ressaltou uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a questão do proclive, né, da posição do leito como uma estratégia importante. E, de uma maneira geral, eu não tenho visto relatos ou situações de pacientes que tenham broncoaspirado durante posição prona, ou que isso seja diferente do que a gente tem habitualmente no paciente crítico de uma maneira geral. Reforce um pouquinho aí as tuas orientações em relação à questão da prona, se alguma coisa aí eu deixei escapar, Diogo. Não, é isso mesmo. Principalmente assim, se tiver resistência, tentar o máximo possível estimular o trófico para evitar essa translocação, fazer o Trendelenburgo reverso. E a nossa sociedade já, junto com a MIB, já preemptivamente já inicia com procinético. E a doutora Thais está até perguntando aqui, falando que concorda com a translocação de catéter aqui, mas que se eu acho que o corticoide influencia muito, eu acho que sim, principalmente, acho que piora ainda mais pela hiperglicemia e a complicação infecciosa aí com o uso de corticoide. Acho que é um pacote que esse paciente tem aí que só piora essa situação. E tem uma outra pergunta aqui. É isso, a Daniela está perguntando dos probióticos aí, né? Boa, Daniela, é o seguinte, nessa fase hiperaguda, principalmente se o paciente estiver com droga vasoativa, porque droga vasoativa não contraindica nutrição enteral, porque a gente sabe que não existe uma dose teto de noradrenalina, mas obviamente nós, por maneira consensual, digo nós intensivistas, fez parte aí do grupo, tá vendo? Nós intensivistas achamos que assim, a partir de 0,5 já seja uma dose considerável. Então, é o que o Ederlon falou. Como que eu vou ter uma segurança maior quando eu estou utilizando uma droga que pode provocar uma alteração dessa vascularização hepatoesplâncnica e ela tem um risco maior de translocar? A gente já pegou o mesmo probiótico em hemocultura de paciente que translocou o probiótico. Acho que tem que selecionar bem o paciente. Talvez um paciente que não esteja utilizando droga vasoativa e com diarreia, acho que é um paciente bem específico para isso. Se a gente levantar específico em paciente com COVID, nós não temos ainda essa resposta. Tentei responder. Ok. Alguma pergunta ou comentário, pessoal? Mariângela, você não quis se manifestar, Mariângela? Eu estou adorando o logo, fazia muito tempo que eu não ouvia, é sempre brilhante, e acompanhei as aulas dele lá no servidor e sempre gostei muito. E realmente a questão da perda de massa magra é uma coisa que assusta muito a gente. Nós tivemos casos, assim, acompanhamos depois no ambulatório, e é uma coisa terrível essa sarcopenia, essa perda de massa magra que acontece. E a nossa conduta é realmente dar proteína, principalmente no paciente que já está lá na enfermaria, então todos eles têm que receber realmente proteína. E é isso, acho que a COVID é uma doença nova, é uma vasculite, e muitas vezes talvez esse ilho seja essa alteração vascular que acontece, essa vasculite, né, que acontece pulmonar, e acontece também no intestino,
E nós vamos ter que aprender muito com essa doença ainda, como que trabalhar com ela, né? E aí vai tratando os sinais, os sintomas que aparecem, porque até uma hora que a gente saiba realmente a fisiopatologia e consiga atuar mais intensamente. Eu acho que a vitamina D e o zinco sempre ficam falando, né? Mas eu acho que é uma coisa que é importante a gente dosar e repor. E o zinco, eu não sei bem qual é a sua experiência com o zinco. Você tem reposto? Você tem dosado o zinco? Ou isso não tem? Não, a gente dosa vitamina D, mas é o que eu comentei, se aqueles pacientes estão recebendo menos de 1.500 calorias, aí a gente faz uma reposição endovenosa, mas aí ele entra no pacote de oligoelementos geral, não um zinco separado. Marcel levantou a mão aí, Marcel, pode perguntar. Fala, Marcel. Opa, e aí, tudo bom? Bom, primeiro, deixa eu deslevantar a mão aqui, peraí. Diogo, parabéns mais uma vez, né? Um show de aula super atualizado. Eu só estou querendo falar porque você citou nos 2 primeiros slides sobre a questão do Propofol. Isso. Mas, antes de mais nada, eu só queria te lembrar a todos aí, o Diogo, além de ser um excelente profissional, é um cara muito acessível, né? A gente, sempre quando precisa de algum tipo de apoio de algum paciente específico, com alguma peculiaridade, atende o telefone de primeira. É impressionante como ele responde rápido as perguntas, mesmo estando nessa correria aí. E nesse mundo é muito difícil achar alguém tão disponível assim, com tamanha competência em nutrologia e tão específica, e quando a gente mais precisa dela, né? Como a doutora falou agora, todo mundo vendo os pacientes caquéticos, sarcopênicos, ficando tetraplégicos, é uma reabilitação extremamente difícil. A nutrologia vem aí com um papel interdisciplinar, multidisciplinar, demonstrando aí, fortificando a importância dela, né? E a humildade dele de falar que não se procura nenhum desfecho individual específico em relação à mortalidade, em relação à disfunção de sarcopenia e desnutrição como desfecho individual, né, para a mortalidade. Eu acho que demonstra ainda mais a capacidade desse jovem intensivista, acho que eu nunca vou deixar de chamar ele de intensivista, nutrólogo, e que tem destaque no cenário nacional e internacional, e que atende às nossas ligações de forma muito rápida e nos ajuda bastante. Eu acho que eu falo aqui por todos na região. Ele não poupa tempo para vir no interior de Minas, no interior do Brasil, para poder tentar aí nos ajudar a lidar com esse desafio do dia a dia. Mas queria fazer algumas considerações, então, já que você perguntou sobre o Propofol, Diogão, se você me permite. Claro. Quem sou eu, né? Mas, assim, aproveitando para falar 2 coisas que eu vibrei aí com você, a questão do uso do bloqueador neuromuscular, né? Acho que tem sido usado muito, né? O Enes acabou de dar uma aula, foi uma aula que antecedeu a sua aí na convite do Ederlon, e falou sobre a importância da monitorização neuromuscular com TOF, e a gente tem visto o uso extremamente abusivo de bloqueador neuromuscular, e muitas vezes desnecessário, o paciente às vezes precisando de uma analgesia ou então mesmo uma hipnose. Então, o entendimento também da parte nutrológica passa também traz a baia. Eu advogo aqui que o intensivista ele precisa de entender muito da questão multimodal, principalmente agora nesses pacientes de COVID que apresentam um comportamento absolutamente distintos, né? Que a gente vê em delírios, altas taxas de dificuldade de desmame, então uso de multimodais aí para poder ajudar na sedação e analgesia, e tentar usar o menos possível de relaxante neuromuscular.
Dá para se fazer isso com manobras de ventilação mecânica, inibindo baroreceptores. A prona, com certeza, ainda é preferível utilizar bloqueador neuromuscular, principalmente em serviços que ainda estão se adaptando a esse tipo de ventilação, como você mesmo citou aí, pessoal, usando 3, 4 dias, a gente tem visto isso mesmo, mas, assim, do ponto de vista de broncoaspiração, logicamente, a gente pensa até que a prona, respeitando todos os limites, principalmente o trem de reverso, que você falou tantas vezes aí, enfatizou, teoricamente tem até uma peculiaridade até menos provável de broncoaspiração do que o paciente em supina em 45 graus, 60 graus, enfim, porque, teoricamente, você vai ter uma via aérea mais protegida. Então, assim, a gente ainda está no R2, né, dessa doença, está aprendendo muito, mas acredito que isso vai ficar mais claro mais para frente. Mas, voltando ao Propofol, é importantíssima a sua lembrança aí. A gente tem muita dificuldade com os insumos no Brasil, né? Não é só do Propofol, e eu tenho advogado, vou tentar elencar aqui algumas desmistificações do Propofol. A quantidade lipídica da lecitina do leite que você tem no Propofol, que a gente tinha hábito de utilizar no Brasil, ela é mínima, né? Mas, assim, tem que ser considerada justamente por tudo isso que você colocou. Nos primeiros dias de choque, que você está preocupado com ressuscitação, a gente tem que lembrar das produções energéticas endógenas, então a gente precisa de tomar cuidado. Eu advogo não utilizar o Propofol nesses primeiros dias, né? E sim a partir do segundo, terceiro dia, a gente tentar utilizar mesmo midazolam, outros opioides, fentanil, remifenta, sulfenta, sempre monitorizando as doses para que não se ultrapasse a analgesia, fazer o balanço, né, de hipnose, analgesia e relaxamento, para poder fazer uma boa ventilação nesse paciente e ter a melhor complacência dinâmica e estática e oferecer os diferentes fenótipos, individualizando cada ventilação. Mas o Propofol, ele é inotrópico negativo, né? Então ele tem, como todo hipnótico, ele tem propriedades de miocardiodepressão. Tirando isso, que é comum a todos, ele é um excelente procinético, ele é excelente droga para ser utilizada como adjuvância na terapia de desmame, justamente pela sua rápida metabolização e não dependência de homeostase adequada, né? Então, assim, se não fosse pelo preço do Propofol, eu advogaria diferente até, né? Colocaria ele como primeira escolha, no primeiro momento, associado, lembrando que ele é um hipnótico, ele não dá analgesia, ele age de forma agonista com os relaxantes e com os opioides, mas ele é um hipnótico per si. O veículo dele, que é o que você está preocupado, né, com a lecitina do leite, ficou um pouco dispare para a gente poder responder nesse momento agora, por conta das variedades que nós temos no mercado hoje. Verdade. A gente tem Propofol hoje que vem do mundo inteiro, que eu confesso que eu não sei dizer para você, porque são veículos diferentes, com formulações diferentes, concentrações diferentes, e você vê clinicamente respostas diferentes, e não só em pacientes com COVID, pacientes que você induz para anestesia normal. Né? Então, assim, se não fosse... Ganhamos grátis uma aula de Propofol aí, Diogo. Ganhamos grátis uma aula de Propofol aí, né? Cada uma aula de Propofol. Eu só estou respondendo o questionamento que ele falou do veículo que Marcelo, isso tem que ser levado em consideração. Ele te responde rápido porque ele está interessado num lote lá na beira da represa. O Dioguinho e vocês não precisam comprar, não. Vocês já têm uma suíte lá, um para cada um. Vou cobrar isso, então. Hein? Pode cobrar. Parabéns pela aula, viu, Diogo? Fantástico, cara. Tu sempre maravilhosa. A gente sempre aprende te escutando. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado você, obrigado pelo elogio. Gente,
Elogia porque ele é meio quase conterrâneo, por isso que ele tá falando bem, assim. Mas é verdade isso mesmo, cara, porque assim, tem momentos lá que a gente pergunta assim, o Propofol é de 1 ou 2%? Não sei. O Propofol veio, não sei. Então, realmente tem esse viés aí, mas a caloria dele tem que ser levada em consideração se, por exemplo, tiver, porque a gente está pegando paciente numa fase muito aguda com 25 ml hora, então isso vai dar ao final do dia quase que 600 calorias, 700 calorias. Litros, litros e litros. Não pode esquecer. O Diogo, e uma coisa importante, a questão da sarcopenia ou da perda de massa magra é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência nesses pacientes. E eu chamaria a atenção e faria um destaque principalmente para os pacientes, os octogenários, os pacientes mais idosos. A questão da imobilidade por conta do isolamento social foi uma coisa cruel com esses pacientes. E a gente observa claramente, você usou a expressão, que é o que a gente observa, eles derretem e não resistem à agressividade da doença e o suporte que esse paciente demanda, que é feito. Mas uma coisa que incomoda isso é que, em grande parte desses pacientes, essa evolução ela é muito rápida. É uma evolução com 48, 72 horas, 96 horas, e a gente se sente completamente sem ter muito o que fazer, né? Você começa a pensar de que a gente tinha que estar cuidando dessa parte nutricional antes dele ter a Covid, para ver se ele chegaria aqui diferente. Então, essa é uma coisa angustiante. Eu costumo falar que, por exemplo, quando eu vou dar aula disso, e agora eu falo assim, pessoal, não estou desejando que ninguém vá ter resposta inflamatória do Covid, mas se você puder pelo menos ter uma poupança muscular, uma reserva muscular, isso vai te diferenciar aí durante a trajetória na UTI. É pura verdade isso. Porque quanto mais eles ficaram afastados, mais eles ficaram sedentários, e aí por isso essa população, que onde a gente via 20% de baixa muscularidade, a gente está vendo 70% na entrada de baixa muscularidade. É fato. E o IMC não consegue traduzir isso de jeito nenhum. Obeso, a minha impressão, e a gente depois vai tentar ver se isso não é uma impressão na nossa casuística lá, é que o paciente obeso sarcopênico ou obeso com baixa muscularidade, o desfecho é muito pior do que um obeso, por exemplo, com uma muscularidade normal. E é muito provável que talvez a questão do obeso esteja muito mais do músculo do que IMC. Tem vários trabalhos, e a gente tem uma observação, inclusive, feita na nossa casuística. A obesidade aumenta muito o risco da necessidade de ventilação mecânica, mas ela não é, por si só, um marcador de mortalidade. E aí esses outros aspectos, como massa muscular, por exemplo, comorbidades que ele possa ter, vão ter muita relevância aí nesse desfecho. Pessoal, alguma pergunta? Acho que a apresentação do Diogo aí foi bastante ilustrativa da importância de que esse paciente com Covid receba múltiplas atenções. É um paciente onde você tem que fazer gestão de vários suportes que são fundamentais para esse paciente. Eu sempre comento que o sucesso do manejo do paciente Covid é você saber fazer o básico bem feito. Isso aí. E o básico bem feito é você cuidar de maneira adequada do suporte nutricional, é você cuidar de maneira adequada da ventilação mecânica, você cuidar de maneira adequada da sedação, você cuidar de maneira adequada do manejo de fluidos, da prevenção de infecções, do tratamento delas quando elas acontecem. Enfim, por isso esse é um paciente muito complexo, que tem taxas de mortalidade muito altas, porque esse tratamento requer essas múltiplas atenções, múltiplos cuidados, e a gente não pode achar que nenhum desses cuidados eles são secundários. Todos eles são igualmente importantes e você deve ter em conta a importância de fazer isso tudo de maneira simultânea. Diogo, minutos finais para os seus comentários, o take home message aí para o pessoal, e
Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês. Muito bom estar aqui discutindo isso. É um assunto que eu particularmente gosto, talvez com um viés e tendência muito maior, mas eu agora faço muito mais composição corporal do que provavelmente terapia nutricional, e não tenho mais dúvida de que isso é que realmente vai discriminar desfecho, principalmente funcional. Lembrei do nome dele, é Jean-Charles Presser. O Presser. Esteve aqui com a gente algumas vezes no CBMI. Mas obrigado, Peron. Quando tiver mais aulas, pode me chamar, que vai ser um prazer falar com vocês. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Tivemos aí 60 participantes do nosso pico. Muito bom. E vamos deixar a aula gravada aí no nosso canal para o pessoal poder assistir. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.